abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é a Abdução Literária e hoje eu vou te dar 5 motivos para conhecer o Priorado da Laranjeira. Esse foi um dos livros de fantasia adulta mais esperados para chegar aqui em terras brasileiras e finalmente chegou no ano passado. E que leitura divertida, gente! Entrou para as minhas menções honrosas de melhores leituras do ano passado. Inclusive foi ali uma das últimas que me fez companhia no final do ano. E com esse episódio eu vou explicar o porquê que ele esteve presente então nessa lista. E de quebra, tentar motivar vocês também a embarcarem nessa jornada épica. Em um dos últimos episódios, eu fiz a leitura do primeiro capítulo então para vocês. Esse quadro que está sendo muito divertido, então, fazer a leitura imersiva, né? Seja do prólogo, do primeiro capítulo, que funciona como um convite, então, para vocês conhecerem essa história, né? E essa leitura, ela é imersiva porque tem trilha sonora, tem efeito sonoro. Eu garanto que é tão divertido de ouvir quanto de fazer. Se vocês escutarem e gostarem, deixa a sua sugestão, então, de qual a próxima leitura fazer. Sem mais delongas, vamos nessa! Standalone, mais livros do mesmo universo. Eu acho que esse é o motivo que mais atrai leitores, né? O Priorado da Laranjeira é um livro único, um livro independente. Infelizmente foi lançado em 2 tomos aqui no Brasil, o que, na minha opinião, tirou um pouco aquela alegria, né, de se ter um calhamaço na estante. Mas enfim, os 2 tomos foram lançados cerca de 2 meses, assim, de diferença, foi bem rapidinho que lançou os 2, mas na verdade, então, se trata de um volume único, né, originalmente lançado em uma publicação só. Isso quer dizer que é uma história, então, que se inicia e também se fecha muito bem sozinha. Quem não é fã de séries vai gostar bastante, né? São os famosos anti-séries, como eu costumo chamar aqui, né? Porque a maioria das histórias desse gênero hoje em dia são publicadas através de séries, sejam duologias, trilogias ou séries maiores, né? E às vezes é bom ter uma história ou outra para dar aquele frescor, né? Para não ficar dependente de outras publicações para você conhecer o desfecho da história. Então, eis aqui o Priorado da Laranjeira. O universo aqui é muito rico, é muito extenso. A gente fala disso já, aliás, porque é um dos motivos. Seria um desperdício ter uma história tão curta aqui, né? Não adianta, a gente fã de séries não consegue desapegar. Por isso que a autora escreveu mais uma história, então, nesse universo, calma, não é continuação, mas um spin-off, então, de um dos acontecimentos citados na história principal, só que agora a gente vai ter a oportunidade de acompanhar, então, essa história também através de um livro. E como não é uma continuação direta, você não é obrigado a acompanhar, né? Apenas se você quiser muito. No meu caso, eu quero muito acompanhar, né? O nome é Um Dia de Céu Noturno, eu amei esse nome, e já tá em pré-venda aqui pela plataforma 21. É também um standalone, ou seja, um calhamação, então, volume único, e eu fiquei muito feliz, então, com a rapidez da publicação aqui. Quem sabe em breve eu não trago uma opinião sobre ele também, né? 2. Dragões. Se o primeiro talvez seja um motivo especial de vocês, o meu, sem sombra de dúvidas, é esse segundo, Dragões. Eu amo dragões. Com certeza é um apelo muito forte para me fazer ler uma história. Por mais clichê que seja, eu sou apaixonada por essas figuras mitológicas. E aqui a autora utilizou muito bem desse artifício, porque a gente tem todo um mundo que é moldado por essas criaturas ou por indivíduos
mitológicos que confrontaram elas, né? De um lado, nós temos os dragões alados de fogo, que são os próprios demônios, gente. Eles são do mal mesmo, que têm sede de sangue e são liderados por uma figura, então, denominada como o Inominado. É muito estranho falar isso, vou falar, chamada o Inominado, que tentou dominar esse mundo há 1000 anos, né? Essa é uma premissa bem clichê, né, de bem contra o mal e figura que tenta dominar o mundo. E existe uma forte profecia, então, de que ele vai retornar, tentar dominar o mundo de novo. O maior indício é que já existem alguns dragões de fogo, então, despertando. Já os dragões do leste são serpentes marinhas endeusadas pelo povo do leste, que fique bem claro, e eles são figuras milenares, né, sábias, mais paz e amor, que trabalham até mesmo em conjunto com os humanos. Só que fazer essa distinção não é nada fácil. Imagina você que mora do lado do oeste, vive com medo dessas criaturas que surgem de tempos em tempos, com sede de violência, querendo destruir o mundo que você conhece. Para uma pessoa dessa, qualquer dragão é do mal. Então, enquanto um lado abomina, o outro endeusa, e os dois não se conversam muito bem, né? Eles meio que cortam relações ali por não se entenderem. No leste, a gente acompanha uma aprendiz chamada Tanê, que está em um processo honradíssimo de se tornar uma ginete, ou seja, uma espécie de soldado que luta ao lado de um dragão. E é muito bonito ver toda a reverência, sabe, o respeito que eles tratam os seus deuses, seus dragões, né? E é a partir do ponto de vista dela também que a gente conhece um deles um pouco mais a fundo. E eu queria mais, gente. Essas partes são muito boas. 3. Universo rico, multicultural e multilingüe. Cada capítulo da história se passa em um lugar diferente. No início, a gente tem acesso ao mapa, muito para a gente se situar na história e ter uma noção de como esse mundo é grande. E a autora utiliza muito dos espaços desse mundo, e mesmo a gente não visitando certos lugares, eles estão presentes através dos personagens, das culturas. É um livro único com um mundo gigantesco, né? E não é só rico em tamanho, mas também na história desse povo. Por isso, eu achei uma decisão muito acertada da autora de trazer um spin-off de um dos inúmeros acontecimentos, né, citados aqui na história, né? Só para vocês terem uma ideia, tem um lugar específico chamado Inis, onde a crença é muito forte, né? A crença, a história, a forma deles governarem estão muito conectados, e é incrível como eles conseguem exercer o poder deles sobre outros lugares. Eu quase passei a acreditar no que eles propagam também, aquelas. Mas enfim, nesse lugar a gente tem acesso à história mesmo, à história das rainhas, aos feitos dela, então dá vontade de acompanhar. Meio que acontece com outras histórias grandes de fantasia, como as Crônicas de Gelo e Fogo, a Roda do Tempo. Você fica sabendo dos acontecimentos e você quer participar desses eventos também, né? Isso que é só um continentezinho ali, né? Tem outros que a gente nem chegou a visitar direito. A história é contada a partir de 4 pontos de vista e cada um deles traz uma perspectiva única da visão de mundo, então, para a história. Um dos personagens centrais é o Dr. Nicholas Ross, que é um personagem bastante complexo e, na minha opinião, bem detestável. E ele já circulou em diversos lugares do mundo, né? E ele tem uma bagagem bem grande. E quando ele revisita suas memórias ou faz suas comparações, é possível compreender também. Então, é um mundo muito bem construído mesmo, sabe? Muito gostoso de acompanhar, o que nos leva ao próximo motivo. 4. A fantasia épica que você gosta com elementos modernos. Esse é um livro de fantasia épica com elementos tradicionais que a gente ama, como dragões, reis e rainhas, batalhas com espadas, tem piratas aqui também, mas a gente conta com certos elementos modernos, né, que a gente ama mais ainda. Por exemplo, as melhores personagens são as mulheres. Falo sem medo nenhum que elas deixam todos os personagens masculinos no chinelo aqui nesse livro. Alguns capítulos deles eu queria até pular. E quanto tempo a gente não teve que esperar
para se ver numa fantasia adulta e épica com dragões assim dessa forma, sabe? A gente tem diversos personagens incríveis aqui, como a Rainha de Inis, que é um local muito importante. Inclusive, nesse lugar, onde a gente tem uma corte que remete à Idade Média Europeia, com costumes puritanos, ainda assim a gente tem elementos modernos, então, que conversam com a nossa realidade. A gente tem uma espiã maga, que é a Ide, que vem de uma sociedade secreta, né, de mulheres muito poderosas que protegem esse mundo do Inominado. Tem a Ginete, que eu já falei pra vocês, selecionada para voar ao lado de um dragão, e tantas outras personagens muito boas, né? E não são só as personagens femininas em posição de destaque, mas outros elementos também, como personagens LGBT. E digo personagens no plural, mas eu quero falar de um casal em específico, o que nos leva ao próximo tópico. 5. Romance sáfico. O principal romance dessa história acontece entre duas personagens de classes sociais diferentes e acontece de forma gradativa, aos poucos. É o chamado slow burn, que eu amo, muito gostoso de acompanhar, porque os sinais vão sendo apresentados aos pouquinhos. Tem um quê de romance proibido também, e as personagens vão se provocando, vão trocando farpas. É muito bem construído, sabe? Se encaixa perfeitamente bem na trama e não pega o centro dela, né? Mesmo a gente torcendo por elas mais do que tudo. Então, é um romance super delicinha que coroa o Priorado da Laranjeira como uma história de fantasia épica moderna, do jeitinho que a gente quer ver. Eu espero que vocês tenham curtido esses motivos, então. Tem vlog de leitura lá no canal do primeiro tomo, então, que eu li na época que eu fui pra Bienal. E estendendo só um pouquinho, acho que a primeira metade desse livro é impecável, é incrível, acho que eu não tiraria nem colocaria nada. Na segunda, eu tive alguns problemas, principalmente ali na reta final. Algumas coisas eu não gostei muito. Não gostei muito mais da execução mesmo do que qualquer outra decisão que a autora tenha tomado, mas nada disso anula a experiência no geral, que foi muito boa e eu gostei muito do livro, né? Se eu não tivesse gostado, eu não estaria aqui recomendando para vocês. Me conta nos comentários, seja lá do YouTube, seja do site, seja do Instagram, do Twitter, onde quer que você esteja, dá para deixar um comentário. Então, se você já leu ou tem vontade então de conhecer essa história, me conta qual a sua experiência aí com essa história e se você também está empolgado com o spin-off. Se você está me ouvindo pelo YouTube, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa seu like se você está no Spotify. Se você está me ouvindo por outro lugar, compartilhe esse episódio para aquele amigo então que curte fantasia épica. Vamos aumentar aí a nossa panela. E até o próximo!